E nós recebemos agora em nossos estúdios Tarzan Leão, ele que é escritor e pastor. Hoje é 15 de novembro, dia da proclamação da República, feriado nacional, muita gente aproveitando para descansar, para viajar. Mas você já pesquisou um pouquinho sobre a data de hoje? O que ela representou e qual o impacto dela ainda nos dias de hoje? Esse é o tema do nosso bate-papo agora. Tarzan, seja bem-vindo ao Minas Brasil Notícias. Muito obrigado. É sempre com muita alegria que eu venho para cá quando há alguma oportunidade, né? É sempre bom poder ter contato com as pessoas através da televisão e hoje da internet, das redes sociais, né? E poder esclarecer questões tão importantes quanto essa, que é a proclamação da República. Essas datas comemorativas, né, elas acabam passando um pouco em branco, né? As pessoas até se ligam muito no descanso e às vezes não tem nem a curiosidade de pesquisar um pouquinho, né, Tarzan? É importante conhecer a própria história. É importante conhecer, até porque também os fatos históricos, eles vão acontecendo, nós nos fixamos nas datas e muitas vezes não temos consciência clara de que para chegar naquele ponto foi preciso luta, né? Todo um contexto histórico. A proclamação da República, por exemplo, está dentro de um contexto muito profundo, de uma crise que o Império estava vivendo. Uma crise que nós colocamos em 3 patamares, né? A questão religiosa, a questão abolicionista e a questão militar. Tivemos a Guerra do Paraguai, os militares saíram de uma situação muito difícil na Guerra do Paraguai. Os militares de baixa patente eram proibidos de se manifestarem através da imprensa, dando opiniões políticas, por exemplo. Tinham salários muito baixos. Então, havia um descontentamento muito grande, generalizado entre os militares. Outro problema sério no Brasil que é a questão abolicionista. Os proprietários de terra, principalmente os cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais, estavam muito chateados com o Império, porque eles esperavam que o fim da escravidão tivesse indenizado todos eles, porque eles perderam a força de trabalho que era gratuita, o trabalho escravo. É um prejuízo, né? Um prejuízo, exatamente. E outra questão muito séria que foi a questão religiosa. O que acontecia naquele momento? Toda e qualquer decisão que a igreja, que o Papa tomava, por exemplo, em Roma, para ela ter validade aqui no Brasil, o imperador tinha que chancelar, tinha que validar. Alguns bispos brasileiros, 2 principalmente, descumpriram algumas ordens do imperador e seguiram a Roma na questão da maçonaria. A relação da igreja ou das igrejas com a maçonaria nunca foi uma relação pacífica, sempre houve conflitos, né? Nunca foi amistosa. Acontece que aqui no Brasil, a maçonaria sempre teve muita influência nos altos escalões do governo, desde a monarquia. Então, em descumprimento à ordem do imperador, 2 bispos principalmente seguiram Roma, tomando posições contra maçons, contra a maçonaria, e isso gerou um desgaste com a Igreja Católica. Então, nós temos aqui 3 setores extremamente importantes que sustentam qualquer governo. Houve, então, um levante no Rio de Janeiro, em torno do imperador, um levante militar, e procuraram um oficial de alta patente, o Marechal Deodoro da Fonseca, a patente mais alta no escalão militar, para que ele depusesse o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, operava como primeiro-ministro. Deodoro era muito amigo do imperador Dom Pedro II. Tinha estado com ele na véspera dessa conversa que teve com Benjamin Constant, que o procurou, que era um líder positivista brasileiro. O positivismo teve muita influência nesse processo, mas seria preciso uma reflexão outra para tratar sobre o positivismo, a influência dele na escola de direito do Brasil e na vida militar. Mas, enfim, como eles convenceram Deodoro a participar deste golpe, porque foi um golpe a proclamação da República, não foi um movimento popular. Não aconteceu num ambiente amistoso, não, algo planejado, amistoso, né? Foi num ambiente nem de do pressão, povo nas ruas, né? Então ele foi e depois o Visconde de Ouro Preto, que ele tinha interesse. Quando chamado para assinar um documento instaurando a República e depondo o imperador, ele se recusa. Eu sou amigo do imperador, eu não posso fazer isso. Como é, então, que ele é convencido a tomar essa decisão?
mentem para ele. Já tinha fake news naquela época. Não é novo. Tá? Não é Só novo. Não tinha internet. A proclamação da República foi feita em cima de mentiras que foram construídas no entorno do imperador. Então disseram a Deodoro, olha, o imperador vai nomear em substituição ao Visconde de Ouro Preto o seu maior desafeto político, que é Silveira Martins. Fez uma intriga, que era mentira, que eles nem sabiam quem o imperador poderia colocar no lugar. Deodoro, como era um desafeto político fortíssimo de Silveira Martins, o que ele faz então? Ele assina o documento, o império é deposto e instaura-se a república, e ele é então nomeado o primeiro presidente republicano, o primeiro presidente provisório da república, e assume então o governo. Agora você imagina o impacto que isso teve para Dom Pedro, sabendo que a república havia sido proclamada e que o chefe do novo governo era o seu homem de confiança. Sim. No caso, era um homem de confiança. O que mais talvez seja importante a gente até frisar aqui é que um ambiente de conspiração de traição mesmo, né? E o povo, os historiadores da época e os jornais da época dizem que o povo assistiu bestificado. Exatamente. Esse é o termo. Essa é uma frase extremamente conhecida em relação à O povo assistiu bestificado à proclamação da República porque ninguém sabia o que estava acontecendo. No Brasil, como tem sido as grandes transformações que nós passamos, os governos mudam, os sistemas mudam para continuar do mesmo jeito. Havia riscos ali, grupos perdendo força, perdendo poder, então vamos aparentemente mudar para ficar do mesmo jeito. Então as coisas mudam para ficar do mesmo jeito. O povo continua assistindo bestificado os grandes conchavos políticos que acontecem nos bastidores, como nós temos visto nesses últimos 2 anos aqui no Brasil, né? Tarzan, e o que representa nos dias de hoje essa proclamação da República? Quais os impactos dela ainda no dia? Naqueles anos iniciais, imagino um impacto muito forte também, Sim. né? Eu penso que o mais importante do sistema republicano é a garantia da democracia, e nós vamos pensar a República sempre dentro de um sistema democrático. A questão dos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, a comunhão entre esses 3 poderes, isso é muito importante, embora incomode muita gente. De vez em quando nas redes sociais, e esses dias nós vimos isso com muito mais força, você vê as pessoas defendendo, fecha o STF, fecha o STF. Ora, se é ruim com o STF, é muito pior sem ele. Porque ele, mal ou bem, é quem garante o cumprimento da Constituição. Ele é o guardião. Você é bacharela em direito, você sabe exatamente o que eu vou dizer. Por mais que a gente diga que o direito é positivo, mas a lei é sempre interpretativa. Exatamente. Nós vamos sempre interpretar a lei, ela é passível de interpretação. Então, todo juiz, quando ele, por exemplo, os entendimentos diferentes, por isso que se criam jurisprudências, por causa do entendimento diferente de cada juiz. Porque um juiz, numa instância, tomou uma decisão e numa outra instância foi tomada uma decisão contrária e não ratificada. Porque é passível de interpretação, de uma exegese, de uma hermenêutica. Essas palavras... Não é algo petrificado. Não é algo petrificado. É isso aqui, e é isso ou não? Não, cabe interpretação. Bom, com esses 3 poderes, nós temos então a oportunidade do Poder Executivo exercer o seu papel, como cabe ao Poder Executivo o papel de pacificar a nação, de governar a nação e de dialogar com os vários setores da nação que principalmente estão em conflito. Porque quando uma pessoa é alçada ao papel de chefe do executivo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, ele tem como principal papel governar para todos ou para grande parte, a maioria, levando em conta essas forças e sendo um mediador das tensões sociais. Um chefe de governo, né, um presidente, um governador ou um prefeito, não é bom que ele seja alguém que em vez de pacificar, que ele promova conflitos sociais.
os conflitos sociais e os conflitos de classe, eles vão existir. O lugar legítimo para eles existirem é no parlamento. E aí nós lá vamos no parlamento são poder, as forças, que é outro poder. Lá, os trabalhadores vão ter oportunidade, os seus representantes vão ter oportunidade de entrar nos grandes embates políticos, nos debates com a classe empresarial, por exemplo. Pensemos nos direitos trabalhistas. O empresário diz menos direito para que eu possa ter mais lucros e possa contratar mais pessoas sem amarras. Os sindicalistas, o trabalhador diz, não, mais direitos, eu preciso ter mais garantias. O Congresso Nacional é o lugar legítimo para que essas tensões sociais aconteçam e do fundo dessas tensões saiam, então, leis que apaziguem os vários grupos sociais. E cabe ao Executivo pacificar tudo isso. E o Judiciário garantir o cumprimento da lei, o cumprimento da Constituição. Cada um com seu papel bem definido. Bem definido. A gente assusta, principalmente hoje, com acesso à informação, diz assim, mas o STF não está ouvindo o clamor das ruas. O STF não tem que ouvir o clamor das ruas. O STF tem que seguir a Constituição. Tem momentos, Lília, que a Constituição contraria interesses meus pessoais. Ou contraria interesses seus, ou de um determinado grupo. O STF, então, ele não pode tomar decisões pressionado pela opinião pública, porque ele é guardião não da opinião pública, mas ele é guardião da Constituição. Até porque tem uma coisa, essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, essa é uma grande falácia, essa é uma grande mentira, porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, aquele grupo que no ano 33 da era cristã gritou, crucifica Jesus, nós diríamos que ele tinha razão. Aquele grupo estava equivocado. Até porque começou daí, né? Começou daí. Até porque as massas são manipuladas. Verdade. E facilmente, infelizmente, né? Enganadas. Jesus Cristo, o processo que foi montado contra ele é todo em cima de fake news. Mais uma Diziam vez. que ele queria ser rei dos judeus, que ele queria derrubar o Império Romano, queria proclamar-se rei. Foram mentiras que foram jogadas naquele momento, que ele se autoproclamando rei, o Império Romano poderia invadir Jerusalém, a Palestina, que já dominava, quando eu digo invadir, é militarmente reprimindo os judeus. E isso fez com que o povo fosse para as ruas, um dos motivos, e gritasse: crucifica-o, crucifica-o. Então, a voz do povo não é a voz de Deus, alto lá. Não é, nunca foi. É preciso ter calma, porque o povo é facilmente manipulável. Isso é verdade. Então, a república é importante. Eu sou um democrata. Eu defendo os valores da democracia, porque eu penso que de todos os regimes, esse ainda é o melhor, apesar das falhas, o mais saudável. Eu defendo liberdade de culto. Por que é que eu defendo? Eu defendo o direito que eu tenho de cultuar, de pastorear uma igreja, de proclamar o nome de Jesus Cristo através da internet ou no púlpito de minha igreja. O mesmo direito que me garante isso, garante na mesma rua minha, chegar alguém e montar um terreiro de matriz africana e ali adorar. Não é minha fé, mas eu preciso de um Estado laico que me garanta o direito. Na hora que eu defendo um Estado teocrático, então eu vou defender a Arábia Saudita, por exemplo, onde há uma repressão terrível, tremenda aos cristãos. Aliás, os cristãos da Arábia Saudita são sempre clandestinos porque eles são mortos. Não é isso que eu quero. Né? O sistema republicano, democrático, é ele que me garante esses direitos, que garante essas liberdades individuais. Assusta? É claro que assusta. Nos incomoda ver o diferente na rua? É claro que nos incomoda. Mas ainda assim, eu prefiro viver num sistema republicano com 3 poderes, governado por uma Constituição, do que num sistema opressor. O Império, existia uma religião oficial, que era o catolicismo romano, e já havia igrejas protestantes aqui no Brasil, mas não podia ter culto público. Pouca gente sabe,
Mas se vai Europa e Estados Unidos, as igrejas lá têm, vamos dizer assim, arquitetura de igreja. Uma igreja presbiteriana, por exemplo, você não sabe se é presbiteriana ou é católica por fora, porque tem aquele formato. Um dos motivos que nossas igrejas aqui são descaracterizadas é porque são bem não diferentes, tinha, a gente percebe. É porque não podia ter a aparência de igreja, porque o império proibia. Na descrição Eu não mesmo. posso ser favorável a esse sistema. Verdade. Eu quero que tenha liberdade. A República nos possibilitou isso. Então, hoje, que nós nos lembramos da proclamação da República, é preciso nos lembrar, mesmo com todos os erros daquela quartelada, daquele golpe, o que se buscava era mais liberdade, e logo veio liberdade de culto e várias outras liberdades que são importantes para a manutenção de uma nação. E eu preciso respeitar essas diferenças, essas instâncias onde o poder vai se estruturar, transitar. Senão, nós estamos perdidos. É uma data para a gente refletir aí, né? E que todas essas reflexões também possa te levar a mudar, às vezes, o pensamento, né? Tarzan, muito bom te ter aqui na nossa edição especial de 15 de novembro. Muito conhecimento, muita contribuição, né? E é isso que a gente precisa fazer nessas datas. Tirar um pouquinho aí para estudar um pouquinho sobre a data, né? Sobre refletir, sobre como está a situação atual e o que pode ser feito, né? Porque nós fazemos parte de um todo, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado você, viu? Muito obrigado. A gente vai para o intervalo e volta já.